E aí, gente boa, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, bem-vindos e bem-vindas. Tem gente entrando aí, boa noite, gente, boa noite, Clarice, Elô, boa noite, gente. Tem Milton entrando, Márcio Black. Opa, Márcio, a gente tá pensando em te chamar aí para uma conversa, viu? Já já entra em contato contigo. Oi, Geisa, Luciene, tudo bom com vocês? Que bom terem vocês aqui hoje com a gente. Tô dando um tempinho aqui para entrar uma galera, que hoje teve muita gente interessada nessa live. Para quem já tá aqui, bem-vindos e obrigado por essa audiência contínua que tá tendo. Toda semana mais gente chegando para conversar com a gente aqui nas nossas lives de quarta-feira. Essa live do Instituto Polis é promovida pela Escola da Cidadania. Para quem não conhece muito bem o projeto da gente, a Escola da Cidadania é um setor do Instituto Polis que é responsável pelos nossos alunos. Me vendo? Parece que minha conexão está meio ruim. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Apareceu aqui uma mensagem. Bom, a escola da gente é responsável. Só um minutinho, gente, aqui, dificuldades técnicas da gente. A escola é o setor responsável pelas ações de formação do Instituto Polis e a gente voltou com tudo, com novos formatos e novas discussões esse ano, agora em 2020. E aí, nesse programa novo que a gente está inaugurando, nessa nova fase da Escola da Cidadania, Márcia, finalmente deu certo. Obrigado, Pompeia Sem Medo, por ter liberado a Márcia para assistir a gente hoje à noite. Nesse nosso programa que a gente está fazendo, a gente resolveu inserir as lives aqui às quartas-feiras para conversar de assuntos que são ou assuntos que falam sobre saídas concretas ao que está acontecendo, a pandemia, então formas de enfrentamento à pandemia que as organizações da sociedade civil têm tomado, e coletivos e comunidades. E aí a gente também tem uma outra linha de lives, que é a que a gente está fazendo hoje, que se chama A Cidade em Casa. Nessa linha de lives da gente, a gente conversa com pessoas sobre assuntos que não necessariamente a pandemia, para a gente também tentar um pouco abrir nossa cabeça, porque a gente sabe que muitas vezes a gente está tão focado nesse assunto, e é um assunto muito sério, realmente, porque, enfim, significa milhares de vidas brasileiras, mas a gente não pode deixar de refletir também sobre como a cidade é central para pensar esse caos que a gente está no momento. Então, essa linha de debate da gente, A Cidade em Casa, é para a gente refletir sobre como melhorar as nossas cidades a partir daqui de casa. Então, para isso, hoje, eu tenho um convidado super especial para conversar com a gente, que eu vou chamar aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar. Vamos ver aí, a internet me permite adicionar. Vamos ver se o Lucas consegue entrar. Lucas, alô? E aí, Yes. tudo bom? Bem-vindo! E aí, Rô? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Joia? Tá ótimo. Maravilha. Bom, Lucas, puxa, super obrigado por topar conversar com a gente aqui hoje. Para quem não conhece o Lucas, Lucas Gobatti, ele é engenheiro. Bom, ele tem. Esses meus convidados aqui, eles me dão super trabalho para eu decorar qual é a qualificação deles, porque é tanta coisa que tem que eu tenho que ficar decorando. Eu não vou nem mentir que tem uma colinha aqui do lado que ninguém vê, mas que diz. Mas ó, vou ver se eu acerto, hein? Engenheiro, arquiteto e urbanista, montanhista, fotógrafo de natureza, trabalha com jardinagem, jardineiro e engenheiro permacultor. Esqueci alguma coisa? Fundador da Oficina Verde. A gente fala já sobre a Oficina Verde. Exato. Eu vou falar coisa que não tá na qualificação dele. Toca flauta. Verdade ou mentira? Yes. Toco Toca flauta. flauta, faz às vezes live tocando flauta, enfim, umas coisas super legais. E é uma pessoa super doce. Além de tudo, é meu vizinho.
então mora aqui no prédio comigo. Então, isso muita gente não sabia. E o que muita gente reparou, e inclusive veio comentar no inbox, é que é gato. Além de tudo, é gato. Então, assim, foi um comentário que rolou no inbox hoje. Ah, Várias querendo bom, saber se é solteiro, se é casado, enfim. Mas se você solteiro. comenta, se quiser fazer um merchan no final pessoal, pode fazer também, tá bom? Eu vou querer. Ah, legal, maravilha. A gente chamou o Lucas aqui hoje porque uma das coisas que a gente tem tentado trabalhar também e é como a gente torna a nossa casa e como a gente torna o nosso espaço pessoal um espaço de reflexão e intervenção na cidade também. Então, por isso que a gente chamou o Lucas aqui hoje para conversar, por conta dessa experiência dele. E aí, bom, tipo, super obrigado, Lucas. E aí a primeira pergunta que eu já vou jogar para você, assim, para você se apresentar, dar um oi para a galera e já emendar na pergunta, por que que você acabou se interessando tanto em trabalhar com plantas, assim, viver com plantas? Eu vejo que ali no fundo tem plantinha e já vi várias fotos da sua casa, sei que ela é cheia de plantinhas. Então, o que que te levou a se interessar tanto a mexer com plantas, viver com plantas? Oh, muito legal aí. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pela introdução aí. Muito simpático você sempre, né? E muito obrigado pelo Polis aí, pelo convite também. Falar sobre coisa que a gente gosta é sempre legal, né? E, bom, respondendo a tua pergunta, acho que meu primeiro contato maior, assim, mais profundo com as plantas veio muito do montanhismo, né? Apesar dessa não ser uma vertente principal, assim, na minha vida, como a engenharia, a arquitetura e a jardinagem agora está sendo, né? Depois de formado, o montanhismo para mim é muito importante, né? Veio inicialmente como um hobby, agora eu ainda levo alguns grupos para as montanhas, né? Para caminhar por áreas Uhum, selvagens, né? Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso, mas assim, esse interesse veio muito daí, muito desse contato com o que muita gente vai chamar de natureza, né? É que isso também é uma coisa, né? A gente passou, depois de um tempo, a externalizar, né, a natureza, né? A gente tem essa concepção moderna, né, de que praticamente a gente não faz parte dela, né, da natureza, né? a natureza tá fora da gente. Que a natureza está fora, que a gente controla ela, que a gente busca controlar ela, né? Que a gente tem a capacidade de estender a natureza de certa forma, né? E aí, olhando isso, né, olhando esses momentos na natureza, né, eu fiquei tentando dar um pouco mais de nome aos bois, né? Hum, Tentando identificar o que realmente me fazia feliz nesses lugares, né? Diferente do que me fazia sentir na cidade, né? E as plantas foi um desses nomes que eu consegui dar, né? Tem muitos nomes possíveis, né, para essas experiências, né? Talvez também a vida em comunidade, né, na hora que você sai com um grupo para atingir um objetivo de escalar uma montanha, né? Tem uhum, toda uma questão de você estar numa coletividade muito mais viva ali, né? E aí uhum. as plantas também, o contato com esses seres também me fez refletir nisso e falei, pô, quem sabe essa pode ser uma maneira de eu juntar a arquitetura, né, a engenharia civil e esse gosto pelo outdoor, né, pelo mundo lá fora, né, seja lá o que lá fora signifique também, né. É. Por onde você já fez expedição? O que que já rolou para você de lugares que você já foi, que assim marcaram? Olha, eu vou muito aqui para a Serra da Mantiqueira, né, apesar de não estar tão próximo daqui da capital de São Paulo, é um lugar que eu vou bastante. Já trabalhei guiando alguns grupos por lá também. Eu promovo uma expedição que chama Expedição Silenciosa, que eu levo as pessoas, junto com mais alguns grandes amigos aí também, a sair Eu não e tenho o menor perigo de ir numa expedição silenciosa. Jamais conseguiria isso, já te falei, né? Para muita mim, gente pensa isso daí, mas quando você está num grupo que está todo mundo proposto a fazer silêncio, aí rola, aí é mais fácil. Mesmo gente que chega assim tentada a falar, consegue no fim das contas. Eu tomo o celular de todo mundo também, não pode tirar aí foto, não pode. leva. Meu celular pode levar. É bom, né? E, bom, vou muito para lá, né?
tô sempre lá. Faz um tempo agora que não vou, por causa da pandemia, né? Mas Uhum. também já fui para alguns lugares próximos a Belém, ali na Amazônia. Também fui algumas vezes para os Andes, fazer algumas altas montanhas, né? Algumas Uhum. montanhas acima de 6.000 metros, aí que também foi uma experiência que para mim foi muito importante para construir quem eu sou hoje em dia, né? Para Uhum. construir tudo que eu estou buscando hoje, né? Eu Fez vi que bastante parte. eu vi que saiu foto tua na National Geographic, né? Foi sim. Eu participei de uns concursos lá, alguns deram certo, alguns não. Aí a gente Ah, só fala é? que deram certo, né? Cara, arrasou. Uhum. Meta de vida check, assim, cumprida, né? Pois, Cara, o que eu acho mais legal de tudo também é eu vi que você produziu a oficina verde, produziu. Primeiro eu queria que você falasse um pouco da oficina também, né? Mas eu vi que vocês produziram um manual que vocês entregam para a galera que trabalha com jardinagem em casa, que é sobre como conversar com plantas. Então, assim, primeira coisa, yes. conversar com planta. Por que conversar com planta? E aí eu queria que você me explicasse um pouquinho quais são as principais dicas, os principais passos para quem está em casa ter assim plantinhas. Eu já vi que tem gente comentando aí no chat falando que de repente da semana passada para cá brotou um matagal na minha casa. Na verdade não, eu trouxe todas as minhas plantinhas para cá especialmente para essa live de hoje. Então eu queria que você desse assim umas dicas para pessoas que tipo eu não sabem nada do que fazer com planta, enfim, como trazer para casa. Nesse guia, o que vocês falam principalmente? Tá. Assim, o trabalho da oficina entra bem nesse lado de tentar juntar essas coisas que ao longo desse tempo que eu tô vivo aí, foram coisas que eu achei importantes para mim, e que construíram minha formação como pessoa, né? A oficina junta tudo isso, né? Junta essas estruturas verdes, a gente faz jardins. O foco da gente é bastante no jardim indoor, né? Dado que a gente está aqui no centro de São Paulo, né? Então a intenção é investir bastante nesses jardins dentro de casa, dentro de apartamento, dentro de lugares indoor, né? Lugares Uhum. fechados por paredes, né? E janelas. E ao mesmo tempo a gente também tenta investir nessas outras áreas, né? Então entra a fotografia de natureza, que é uma coisa que é muito importante na hora que você vai tentar conhecer plantas, né? Você Uhum. documentar essas plantas, como elas acontecem na natureza, né? Ou melhor dizendo, no modo em que não existe tanta ação humana, tanta energia despendida para elas ficarem vivas, que elas conseguem ficar vivas a partir só do ambiente que elas estão, né, sem a ação humana, é importante a gente entender e documentar esses processos, né, para que a gente consiga criar jardins que precisem de menos energia, né? Jardins que sejam diferentes desses jardins que usam muitas plantas exóticas, ou mesmo se você pensar num jardim comestível, né, numa agrofloresta, um jardim que não precise de agrotóxico para produzir alimento, um jardim que não precise de tanto maquinário para conseguir produzir alimento, que não precise de tanta fertilização artificial, né, para que ele consiga sobreviver, né? Uhum. A busca é um pouco essa. E aí também entra o lado da pesquisa, né? Agora eu também estou fazendo mestrado lá na Poli em estruturas verdes, né? A intenção é pesquisar um pouco mais de tetos verdes e paredes verdes também, mas mais com foco no teto verde, que é o que eu vejo que tem mais influência positiva na hora que a gente vai pensar em outras formas de cidade, né? Outras formas de cultivar alimento perto de casa, né? Que inclusive defendo como uma solução muito grande para um momento como esse que a gente está vivendo, né, de pandemia, né? Se a É. gente pudesse cultivar nosso próprio alimento próximo de onde a gente mora, não tivesse tanta logística envolvida para trazer alimento de outros lugares, seria uma possibilidade de diminuir, né, essa capacidade de ser vetor, né, Você de acha que doença. o Você acha que o teto verde, então, e essa questão das possibilidades de hortas urbanas são importantes de serem pensadas em nível de política, então, não só individualmente? Com certeza, acho que tem que amarrar tudo, né? Se a gente quer realmente fazer alguma grande mudança, acho que todas as esferas têm que ser amarradas, né? Tem que ser uma coisa, uma perspectiva integral mesmo, né? Tanto esferas
a nível de país, a nível de mundo também, e a nível de nós dentro da nossa própria casa e dentro da nossa própria mente, né? Que inclusive é o tema do curso que a gente está pensando junto aí com o Polis, né? Da gente ter essa perspectiva de ecologia integral, né? De integrar, tanto trazer as plantas para dentro da nossa própria cabeça, para dentro da nossa própria casa, para que a gente também consiga trazer para nossa cidade e para que a gente consiga reconvidar esses seres a habitar com a gente, aprender a cuidar bem deles para que a gente consiga construir o lugar certo para elas conseguirem sobreviver, né? Porque não adianta a gente querer sair plantando qualquer planta em qualquer lugar, né? A gente tem que construir a coisa correta para que elas consigam se desenvolver bem. Então me conta aí como fazer isso. Bom, teto verde é uma possibilidade legal, defendo bastante a gente tornar as nossas lajes produtivas, né? As hortas urbanas também são parte importante, né? Você vê, aqui perto do Polis mesmo, por coincidência perto da gente também, né? Aqui na frente tem várias grandes calçadas que estão totalmente pavimentadas ou ilhas de concreto, né? Que, pô, poderiam super virar espaços produtivos, né? De alimento, reconectar as pessoas com essa possibilidade de produzir o próprio alimento, né? Algumas iniciativas comunitárias também podem acontecer, né? Mesmo a simples conexão dos consumidores na cidade com os produtores no campo, né? Essa conexão mais direta, mais bem organizada, né? Como aqui no próprio Copan, né? Tem gente que faz isso, tem grupos que fazem isso, né? Que são os grupos de consumo responsável, né? Que tem vários níveis de organização possíveis, né? Enfim, tem muitas possibilidades. Mesmo o aproveitamento de superfícies mais difíceis de se usar, né, como as paredes, também é possível, gasta mais energia. A nível de política pública é um pouco mais complicado, dado que a gente não é muito bom em fazer manutenção e manter essas coisas todas, né? Então, eu acredito muito que o envolvimento comunitário, o envolvimento das pessoas, atrelado a essas possibilidades de política pública, né? De repente, zoneamentos diferentes, o uso de soluções baseadas na natureza, né? Que é um termo que está muito em voga agora, né? Quem é meio desse campo vai se tocar desse termo, soluções baseadas na natureza, né? Jardins de chuva, os próprios tetos verdes também, né? São todas possibilidades legais, né? Para a gente conseguir trazer mais planta para perto, né? Dando o nome certo para as coisas, né? Não só a natureza, né? A natureza está em todos os lugares, a gente é natureza, né? A gente só precisa reconhecer isso na gente e trazer essa situação para que as plantas consigam ir bem, né? E para que a gente consiga ir bem junto com elas, né? Que esse é o desafio grande, né? Deixa eu fazer um momento merchan aqui, Lucas, antes da gente entrar um pouco mais direto na parte mais prática do negócio, que eu estou interessado em como cuidar aqui das plantinhas em casa, se eu estou com as plantas certas ou não, mas eu queria fazer um momento merchan. Primeiro, o Lucas falou de um curso. Então, quem tiver interessado, quem estiver vendo a live hoje, se liga nas redes do Polis, que nos próximos meses a gente vai divulgar um curso que a gente está organizando no Polis, na Escola da Cidadania, com o Lucas, que é sobre transição para a cidade verde. A gente não é bobo, então a gente está fazendo essa live para vocês se interessarem no tema. E segundo o merchan a gente também tem uma cartilha bem bacana no site do Polis, que é sobre hortas urbanas. Então, como fazer hortas urbanas também. Então, isso é bem legal. Baixa lá no nosso site, que também é super bacana. E terceiro merchan é assim, convidar... Eu acho que o Lucas já conhece, mas não tenho certeza. A gente tem agora uma laje que é maravilhosa, com um jardim lá em cima, né? No prédio do Polis. E nós estamos plantando várias coisas, já deu até abóbora agora durante o isolamento. O mato a selva tá avançando em cima do concreto, tá ficando lindo lá. E, enfim, várias coisas super bacanas, bonitas, gostosas de comer. Não sei se você chegou aí na laje depois que a gente reformou. Só fui antes, só. Não conheço ela depois que teve jardim. Quando terminar o isolamento, você vai lá. Você vai lá Legal. aproveitar. Incrível. Fechado. Mas aí conta pra gente, então, um pouco dessa parte mais prática, do que a gente, como a gente pode trabalhar essas coisas em casa. Legal. Então, você tinha perguntado do curso, né, que a gente dá. A gente dá esse curso que a gente resolveu dar o nome de como falar com plantas, né? Esse curso vem muito para a gente aprender
a cuidar delas, né? E cuidado, no fim das contas, para mim é muito uma forma de comunicação, né? Se a gente consegue entender delas os sinais que elas dão para pedir algumas coisas, né? Os sinais que elas dão como consequência de alguma condição que elas estão tendo. Essa é uma forma de comunicação, né? Não falada, né? Não existe uma linguagem, né, que a gente consiga trocar, né? Se alguém tem, eu não sei, eu não tenho uma linguagem tão específica, mas é isso, né? Você conseguir captar sinais das plantas, né? Acaba sendo uma forma de comunicação, no fim das contas, né? Então, esse curso vem muito para isso, né? Para a gente conseguir junto entender o que as plantas sentem, né? Se elas sentem cheiro, se elas conseguem identificar voláteis no ar, se elas conseguem sentir toque, se você encosta nela, elas conseguem saber se você tocou ou não. Como é que elas se movem, se elas podem sair andando, se elas só se viram, o que acontece, né? Tudo isso entra no curso, é um curso muito divertido, baseado num curso da Universidade de Tel Aviv, em Israel, bem legal. E eu peguei ele, reformulei, adicionei algumas coisas e é super legal, é sensacional mesmo. E aí esse curso também foi base para a gente criar esse guia, né? Guia de como falar com as plantas. Esse é um guia que a gente entrega para todos os jardins que a gente produz, né? Então é um guia que tem uma parte genérica, né, de como cuidar de plantas no geral. Depois tem a parte específica para cada espécie que a gente selecionou para estar dentro daquele jardim. Quem tiver interesse de ter contato com esse guia, a gente libera gratuitamente, com certeza. Só mandar um inbox aí para mim. E mando. Só mandar um inbox, a gente envia sem problema nenhum essa parte mais genérica, né? E lá tem algumas coisas que acho que vai ser legal a gente passar aqui na live. Espero que dê tempo de a gente passar por tudo aí, mas se não der também, pelo menos fica um gosto geral aí do o que envolve. Então, primeiro de tudo, eu separei alguns tópicos aqui. Legal. Primeiro o que é legal da gente saber na hora de escolher uma planta, considerando que a gente vai comprar uma planta para nossa casa. Né? O que é bom a gente saber na hora de escolher uma planta? Eu vejo se ela combina com a minha decoração. Comecei certo? Esse é um dos fatores. Esse é um dos fatores. Com certeza, sempre, né? Essa parte estética é legal, né? Porque é uma coisa que a gente está convidando para viver junto com a gente, né? Depois disso, o que acontece quando a gente traz ela para casa? Esse momento, né, de trazer ela para dentro de casa é um momento importante também, que muita coisa está em jogo ali. Depois, os cuidados a curto prazo, eu separei meio que nessa. Cuidados a curto prazo e cuidados a longo prazo. Então, bom, primeiro, como a gente escolhe uma planta, né? Eu vou dar uma enxugada enorme aqui. Tá. Dar uma resumida enorme. Quem quiser saber mais, depois a gente pode conversar sobre isso também. Ou participar também do curso, ou do curso no Polis também, que vai passar sobre tudo isso daí. Mas assim, basicamente esse primeiro momento, a gente tem que saber onde que a gente vai colocar essa planta, né? Então, o primeiro momento é a gente ler nossa própria casa, né? As plantas, normalmente, elas são separadas em 3 grandes grupos de acordo com a insolação que elas recebem. Plantas de sol, plantas de meia sombra e plantas de sombra. Plantas de sol são plantas que normalmente as pessoas confundem aí com a quantidade de sol que essa planta vai receber. Não é só isso. Planta de sol, ela gosta de receber um tanto de luz solar direta, então a luz tem que encostar na planta, o sol tem que encostar na planta. E tem que ser um sol próximo ao meio-dia. Então, aquele sol entre 10 da manhã e 1 da tarde é aquele famoso sol do meio-dia, que é o sol que esquenta a nossa cabeça quando a gente está na trilha, né, que queima mesmo. As plantas de sol vão gostar desse sol. Se essa planta recebe bastante sol de manhã e bastante sol no fim da tarde, às vezes não é suficiente. Pode ser até que ela viva, mas ela não vai estar em plena potência. Né? Plantas de meia sombra vão ser as plantas, então, que vão gostar desse solzinho da manhã ou do solzinho da tarde. Elas ainda gostam que o sol encoste nelas, não gostam de estar só em iluminação indireta, mas não pode ser o sol do meio-dia, senão elas queimam. Uma planta de sombra, que é a terceira delas, é a planta que não gosta que o sol encoste nelas de jeito nenhum. Então é a planta que nem o sol da manhã, nem o sol da tarde, tem que ser aquela planta que vai ficar escondida mesmo, só pegar iluminação indireta. Essa tua planta aí atrás, essa jiboia, é uma delas. É uma planta de sombra.
Exato. Essa daí é uma que eu fiz o teste para ver se era isso daí mesmo. Botei aqui em casa, peguei aquele filetinho de luz que entra aqui na nossa janela, deixei só esse filetinho encostar, que ele entra no fim da tarde aqui em casa. Foi isso, queimou a planta. Não, Bem onde passava o sol, a planta secou. Ela não gosta. não rola fazer uns testes assim, né? Pra gente testar, ver se tá no lugar certo. Exato, é bom. É bom pra gente até se familiarizar, né? Todo livro de jardinagem que você vai pegar vai ter em algum momento aquele jardineiro agradecendo a todas as plantas que morreram na mão dele para que ele pudesse virar um bom jardineiro. Eu não sou diferente, já matei muita planta, claro. Porque é isso, né? É uma outra escala de tempo, né? São outros Eu fatores. mato planta, confesso. Pois é, então. Aí a gente vai aprendendo e vai matando cada vez menos, né? Ainda mata às vezes, né? Porque não tem jeito, né? Alguma coisa ou outra sempre acontece. Mas você vai diminuindo isso, né? Vai tendo cada vez mais sucesso, né? Até que tem vezes que você consegue potencializar elas também. Vou chegar lá. Vai. E aí, outra coisa. Bom, então a gente falou da iluminação. Outra coisa importante da gente perceber antes de comprar a planta é também a ventilação. Às vezes na nossa casa não tem uma ventilação tão adequada e às vezes isso também é por conta da nossa própria relação com a nossa casa. Trazer planta para dentro de casa é muito legal porque você começa a mudar o ambiente da tua casa para que ele seja um ambiente mais adequado para a planta e, portanto, para nós também. Uhum. Então, assim, quando você mantém janela fechada demais, por exemplo, na tua casa, a circulação de ar se compromete. E essa circulação é muito importante para as plantas. Teve uma vez, vou contar uma história bem curta aqui. Teve uma vez que eu vi um vídeo que a pergunta do vídeo era exatamente essa. Por que que quando uma planta cresce como uma árvore, né? Uma árvore dessas figueiras aqui enormes que tem nas calçadas, por exemplo. Como que elas crescem tão altas e a terra em volta delas não diminui? De onde Uhum. elas tiram esse alimento, né? Porque você pode pensar, né? Pô, a planta pode estar usando o solo para levantar e crescer e criar massa, né? Mas não, boa parte dessa massa que a planta cria vem do ar. Então, para você ver como é importante essa ventilação, né? Tem muita gente que faz tudo corretamente, água direitinho, está na posição correta em relação ao sol, mas a casa não tem uma ventilação adequada. Aí a planta também pode morrer por causa disso. Outro fator, por exemplo, é ar-condicionado. Muita gente tem um ambiente de escritório, principalmente. Às Sei. vezes a gente é contratado para isso, né? Para botar a planta em escritório, né? Aí a pessoa fecha todas as janelas com um blackout, porque todo mundo usa computador, só usa ar-condicionado. Aí eu dou até aquela respirada funda, né? Putz. Compra de plástico, amigo. Vamos Então, brigar pois que a é. gente não incentiva plástico. Tô Pois brincando. é, então. Às vezes eu entro nessa, eu falo, pô, olha, a gente vai ter que mudar tudo desde o começo aqui, tipo, vamos ter que reconfigurar esse ambiente, tua relação com o teu ambiente, para que você possa trazer as plantas para você. Porque senão vai virar igual planta de shopping, né? Que compra aquelas plantas tipo Zamioculca, assim, que é uma planta muito resistente, e aí troca a cada 2 meses a planta. Porque nenhuma planta vai conseguir sobreviver em shopping porque não entra luz nenhuma praticamente, né? Elas só sobreviveriam nas entradas dos shoppings. Então é isso. Iluminação, ventilação. Isso daí já dá mais ou menos para você saber qual é o tipo de planta que você pode trazer para sua casa. Depois disso, pode ser que tenha mais fatores, mas não sei se estou lembrando de todos. Depois disso, você vai para a floricultura, né? Lá você vai buscar quais os tipos de planta que se encaixam nesse espaço que você tem na sua casa. Então, se você tem uma varanda, por exemplo, você pode ter ali uma condição de sol. Você só, Então, pera, você, tudo isso que, só para clarear, tudo isso que a gente falou antes de iluminação e vento é aquela leitura que a gente tem que fazer da casa, do ambiente da gente, para entender que plantas podem ficar legais e podem se encaixar bem no nosso ambiente. É isso. Exatamente. É esse Tá. primeiro passo antes de você partir para, por exemplo, essa escolha estética, né, da planta, por exemplo. Então, na hora que Uhum. você chega na floricultura, você já sabe, bom, minha casa é um ambiente que tem meia sombra e sombra. Ou se tem uma varanda, também tem sol. Ou se eu tenho uma laje, putz, tem muita condição de sol, zero sombra praticamente, por exemplo, né? Uhum. Tendo essa leitura, você chega na floricultura e aí você vai nessas plantas que você sabe que consigam ter essa capacidade de sobreviver nesse ambiente. Aí entra muito esse conhecimento, né? Essa pesquisa, né?
essa consultoria de um jardineiro, né, que tem esse lado bem desenvolvido, né, bem apurado, né? Ou a tua Uhum. própria pesquisa mesmo, né, com cuidado, né? Já tem muita coisa legal disponível na internet para você conseguir fazer essa distinção bem feita, né? Porque quando você vai em floricultura, boa parte delas, você olha para a planta e fala, pergunta pro vendedor, fala, essa aqui será que vai bem na minha casa? Vai, pode botar, né? Tá ali para vender, né? Tá ali normalmente para vender, né? E é parte do negócio, né? Então é bom que você tenha essa pesquisa feita antes para não trazer a coisa para casa, a planta para casa e ficar assistindo ela morrer, né? Porque isso é muito o que acontece no início da jardinagem, né? Você traz a planta e depois fica lá assistindo ela morrer na tua frente, né? Bom, sabendo então das suas condições de luz, sua disponibilidade de ventilação, mais ou menos, você tem lá uma paleta de plantas que você consegue escolher. Aí você vai lá, comprou a tua planta, baseado na estética, na sua vontade, no tamanho da planta, na disponibilidade de espaço que você tem. Aí é momento dela chegar na tua casa. Normalmente a planta é vendida num vaso temporário, né? Hum. Isso é uma coisa que muito pouca gente, quando vai começar a jardinagem, sabe, né? Os vasos, eles são temporários, para que quando você chegue com a sua planta em casa, você possa fazer um transplante, Tô normalmente, nem sabendo todas disso agora. precisam. Fala. Tô sabendo disso agora, eu não sabia. Então, pois é. E aí você faz esse transplante para colocar ela num vaso adequado e principalmente num substrato adequado. Que terra, por exemplo, é um dos substratos possíveis para você colocar na planta, né? O substrato é como se fosse uma mistura, né, de vários fatores que você pode colocar ali dentro para a planta crescer em cima disso, né? Uhum. Bom, feito essa coisa com o substrato, trazendo a planta para casa, esse é o momento de você conseguir posicionar ela nesse lugar que você colocou ali, que você pensou para ela. E esse momento da planta chegando, ela vai ter é, um período de adaptação, que a gente chama. Esse Uhum. período de adaptação pode variar de um mês, 2 meses, até mais tempo, depende da planta, depende do tamanho dela. Quando ela é entregue para você a partir do produtor, a partir da floricultura, ela está praticamente num spa ali, né? Ela está sendo super bem cuidada, ela tem exatamente a quantidade de água que ela precisa, ela tem exatamente a quantidade de sol, luz que ela precisa, e aí ela chega para você e de repente ela saiu desse spa dela, né? E aí, tipo, tá você com a tua dinâmica de vida, com o teu tempo disponível para cuidar daquele ser vivo que chegou ali super mimado, né, na tua casa. Porque ele chega lindo, né? Eles querem vender a planta linda. Normalmente vende, se a planta dá flor, eles vendem ela na floração, né? E aí Uhum. depois você só fica assistindo aquela flor morrer, falando, nossa, que merda, eu tô cuidando mal, não sei o quê, mas normalmente não, né? É só o ciclo natural. Mas então, esse período de adaptação é esse momento de chegada. Chegando na tua casa, é muito normal que as plantas deem uma morridinha. Elas podem perder algumas folhas, elas vão se adaptar, elas vão sacrificar algumas partes dela para conseguir se adaptar a esse novo ambiente. É Uhum. muito normal. Muita gente começa na jardinagem, traz a planta para casa e aí vê essa situação acontecendo e já fica desesperado, né? Fala, putz, e agora, né? Puta, a planta não tá dando certo e tal, mas não, às vezes é só um período de adaptação. Se você está fazendo tudo certo, sem problema, a planta vai conseguir sobreviver melhor depois de um tempo. Só precisa passar esse tempo. Quando você faz esse transplante é a mesma coisa. Você às vezes rompeu raízes ali, a raiz precisa cicatrizar de novo. E normal de novo, a planta pode perder ali um pouco de folha, porque ela não consegue captar tanta água e nutriente como ela conseguia antes, até que ela desenvolva novas raízes. Então essa transpiração dela pelas folhas, ela corta, ela tira a folha para transpirar menos, já que ela está pegando menos água. Tudo parte da coisa, tudo parte do negócio. Quando a gente entrega um jardim, a gente fala bastante nisso, né? Porque Tô você acabou de ficando bem, entregar um jardim. tô ficando Exato, bem então. chateado, porque já morreu, já tipo perdeu folha. Eu falei, ai, tá no lugar errado, tô colocando muita água. Ufa. Pode ser que esteja no lugar errado, pode ser que não. Mas sempre vai ter ali alguma folha que vai cair, é muito normal. É difícil que não tenha. Quando você está muito assim, muito sensível já com a coisa, aí às vezes você consegue trazer plantas maiores até e conseguir já manter ela só se desenvolvendo a partir dali. Mas normalmente tem alguma adaptação ali.
Bom, feito isso, então, planta escolhida da maneira mais correta possível, colocada no lugar correto, passado esse tempo de adaptação, entra, desde antes, né, durante o tempo de adaptação, entra a tua manutenção. Aí eu dividi em duas partes para a gente conversar aqui rapidamente. Essa manutenção de curto prazo e manutenção de longo prazo. Manutenção de curto prazo e longo prazo, né? Manutenção que você vai fazer sempre é água, é regar essa planta corretamente, né? As podas também são manutenções que você tem que fazer ali recorrentemente também, às vezes, dependendo da espécie, precisa de mais poda, precisa de menos. Adubação também é uma outra manutenção que é importante ser feita de maneira recorrente ali. E bom, então, falando só rapidinho um pouco sobre cada uma delas. Como é que você sabe quanto de água colocar numa planta? Muita gente quer aquela receita, né? 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, uma vez por semana. Não tem essa. Esquece isso daí, não funciona. O que funciona é você entender na planta o que ela gosta no substrato que você colocou ali para ela. O substrato é outro ponto aí que depois a gente pode falar, se der tempo. Tem planta, por exemplo, como as hortaliças, várias delas, né? Elas gostam de um substrato de terra ali, às vezes com um pouquinho de areia, mas um substrato quase sempre bem encharcado, bem molhado ali. Encharcado não, molhado. Sempre molhado. Uhum. Tem outras plantas, por exemplo, os cactos. Os cactos gostam de receber uma rega e ficar vários dias sem água. Então, 15 dias sem água, 20 dias sem água. Essa é aí que você tem que prestar atenção. O que a planta gosta no substrato. Então, por exemplo, uma hortaliça que gosta de estar com o substrato sempre molhado, no verão, talvez ela precise ser regada todos os dias. No inverno, talvez ela precise de rega a cada 2 ou 3 dias só. E que Às vezes sinais não. tá dando pra gente saber se tá muito, se tá pouco? Normalmente a planta que está com pouca água, ela pode dar uma caidinha assim. Tem umas que são mais, ela dá uma desmaiada. Tem umas que são muito, que elas se comunicam assim de maneira muito trágica, né? Quem tem fitônia em casa, por exemplo, é uma planta que você deixa sem regar o suficiente, ela desmaia inteira, assim, ela cai para trás. Aí você olha e fala, puta merda, cagou, morreu, já era, vou ter que trocar. Agora tem outras plantas que tipo não dão muito sinal, né? Elas dão menos sinal e aí elas vão depois, sei lá, perder folha porque secou a folha, né? Esses sinais vão vir depois, né? Até, por Uhum. exemplo, na hora que você coloca a planta no lugar errado na casa. Você colocou uma planta de meia sombra, só na sombra, por exemplo, lá no fundão. Putz, é depois de um bom tempo, às vezes, que ela vai conseguir dar esses sinais para você de que ali não é o lugar correto delas. Então, aí no guia que a gente fez, quem pegar esse guia depois, a primeira coisa do guia é um termo que a gente usa muito, que é escala, né? A planta tem outra escala de tempo, né? Diferente da nossa, né? Então a gente, um mamífero qualquer, quando você faz alguma coisa errada com esse mamífero, ele vai lá e grita, sai do lugar, se move, né? Anda. A planta não pode andar, né? Ela não pode sair andando e ir para mais perto da janela, né? Ela vai crescendo para aquela direção, ela vai se torcendo para aquela direção, né? Então ela tem outras formas de manifestar essa insatisfação dela e são mais demoradas, né? Então aí vai de você criar essa leitura diferente do tempo, né? Que é uma coisa muito importante na hora que a gente vai também pensar até em outra possibilidade de humanidade, né? Uma humanidade que a gente consiga ler passagens de tempo mais tênues, né? Mais demoradas, né? A gente Uhum. quer tudo muito rápido, né? A gente quer tudo para ontem. E as plantas ensinam muito a gente para esse outro lado, né? Mas bom, adubação, outra coisa importante. A gente falou da água, Uhum. adubação é outra manutenção que a gente tem que fazer. Tem adubo, que é aquilo que é uma coisa orgânica, né? E tem fertilizante, que é aquele que você acha nas floriculturas como NPK, né? E tal, que são já Uhum. concentrados, sintetizados. Eu recomendo muito para essa jardinagem caseira, assim, a gente usar mais os adubos orgânicos, né?
E uma das possibilidades de produção própria desse adubo orgânico é a compostagem caseira também, né? Se a gente tem um minhocário, uma composteira, a gente consegue produzir não só nossa própria terra a partir do nosso lixo orgânico, mas a gente consegue também produzir biofertilizante, né, que é o chorume que sai desse lixo, que é inodoro, não tem cheiro nenhum. E depois ele pode ser diluído para ser usado nas plantas como adubação. E você produz o teu próprio substrato ali, né? Através das minhocas, se você tiver. Se não tiver, tudo bem, o processo é um pouco mais lento, mas também funciona. Então, essa adubação também é importante, né? E essa adubação pode ser feita de todas essas formas, né? Tanto orgânica quanto inorgânica, mas melhor que seja feita pela maneira orgânica. A gente vai, inclusive, numa live mais para frente, a gente vai trazer uma pessoa para falar sobre compostagem também. A Beth, até que é a Beth Greenberg, que está aqui no chat falando, viva essa dica, compostagem caseira. Ela até sugeriu essa pessoa para a gente falar sobre compostagem. Então, se liga aí que nas próximas lives a gente vai trazer isso também. Desculpa te Show. interromper, Lucas. Continua. Imagina, esse é um assunto muito importante mesmo, né? A gente ter protagonismo sobre o nosso próprio lixo, né? Porque é isso, né? Na hora que a gente também vai pensar em outros modelos de cidade, né? A gente também precisa começar a ver o que essa nossa máquina de viver, né? Que nosso corpo entra, né? Quais são os inputs, os outputs que a gente gera, né? Aí fala de engenheiro, né? E esses outputs, né? Esse lixo que nossa casa produz, pô, boa parte dele pode ser abraçado pela nossa própria casa, né? Se a gente tem uma horta comunitária próxima, esse lixo pode virar um composto ali para virar nutrição para as plantas, né? Aqui em casa, por exemplo, eu planto algumas comestíveis, né? E é isso, né? Vira um ciclo, dá gosto de ver, né? Vira um ciclozinho fechado ali, né? Que parte do seu lixo vira composto, esse composto vira terra e dessa terra nasce aquilo que você come, e aí você come e gera, claro, um pouco de resíduo e depois isso vira terra de novo, que vira comida de novo e assim o ciclo se fecha, né? A gente tem que começar a assumir esses ciclos fechados, né? Juntar as pontas das coisas para que a gente gere menos resíduo, tenha um impacto menor, né? Impacto a gente sempre tem, né, na hora que vai viver, né? Nasceu, tá gerando impacto, mas que a gente tenha uma escala de impacto menor, né? Que a gente saiba escalar esse impacto, né? Saiba enxugar esse impacto, diminuir esse impacto, fazer com que esse impacto seja mais devagar, né? Falando em ciclo, Lucas, eu queria. A gente já está chegando já no final da live, então antes da gente chegar nesse final, eu queria entender, justamente porque falando desse ciclo, falando da planta, falando da compostagem, dos resíduos, da ligação exterior, interno, interno-exterior, queria que você falasse um pouco para a gente, então, por que é tão importante a gente pensar nisso, pensar na planta em casa, pensar nesse ciclo interno em casa, para a cidade como um todo? Qual o impacto que isso tem das nossas ações individuais dentro de casa na cidade? Por que é importante a gente falar disso? Legal. Eu acho que isso vai muito desse nosso protagonismo, né, sobre nossa própria vida primeiro, né? Essa abordagem mais adulta, né, sobre nossa própria vida, né, da gente saber que a gente gera impactos, né, que a gente tem uma pegada no mundo, né? E a gente começar para ontem já e se refamiliarizando, né? Que isso eu digo refamiliarizando porque a gente é muito familiarizado historicamente com plantas, né? Mas a gente perdeu muito isso, né? Conforme a gente foi perdendo terra, pedaço de espaço de terra, né? Conforme a gente foi perdendo chão cultivável, né? Pô, na casa das nossas avós tinha lá um quintal, tinha vaso, né? Aí depois esse quintalzinho virou vaga de carro, né? Para que as pessoas pudessem ter o seu próprio automóvel, né? E a gente foi impermeabilizando cada vez mais o chão, até que a gente... Bom, surgem os edifícios, né? A gente vai se descolando da terra até, né? A gente vai saindo de perto do chão, né? A gente vai perdendo esse... Tem gente que nasceu aí já que nunca teve contato de pisar no chão de terra praticamente, né? Com o pé descalço, a não ser quando vai para o interior, vai fazer alguma viagem, né? Vai para a natureza, né? Como dizem, né?
E aí eu vejo esse movimento, né, de você tentar já começar a cultivar alguma coisa na sua própria casa, essa refamiliarização com esses processos naturais, esses fenômenos da natureza que são as plantas, e a gente tentar observar nelas, às vezes até traços que existem em nós que a gente não consegue perceber tão bem porque a gente está com muita pressa. Isso é uma coisa, né? A gente conseguir ver nas plantas traços nossos, né? A gente conseguir de novo ter contato com esses seres, né? Até que conforme a gente também, além de trazer as plantas para dentro de casa, a gente também vira esses cidadãos que conseguem ir lá cutucar o poder público e ser também propositivo, né, com políticas públicas, né, com o uso de espaços públicos, ao mesmo tempo, né, as coisas têm que ser concomitantes, né? Tanto a gente ir aprendendo a cuidar delas, quanto a gente cobrar que isso se torne política pública, né? Trazer de novo esses espaços para a cidade, né? Construir esses espaços para que a gente possa pegar pedaços de terra próximos e cultivar nosso próprio alimento, que a gente tenha produtores rurais no meio da cidade, né? Que a gente consiga quebrar cadeias logísticas tão alienadas, né? Que tudo vira tão outro, né? A gente não sabe quem produz nosso alimento, a gente não sabe se usou agrotóxico ou não. O cara fala que é produtor orgânico, mas puta, do lado dele tem uma monocultura ali que por volátil está trazendo veneno para o teu alimento e você não sabe. Uhum. Então, a gente amarrar tudo, né? Tanto ir já se familiarizando, de repente produzindo algumas pequenas coisas na nossa própria casa e ao mesmo tempo ir cobrando para que a gente, quando tiver mais domínio desse espaço público para conseguir cultivar nosso alimento, trazer as plantas para perto, a gente já seja bons sabedores e bons jardineiros também, né? Não, eu queria até. Uma das coisas que eu acho super importante que você tocou é justamente do quanto, assim, a gente está falando aqui de posturas que são individuais, do cuidado da planta, etc. Mas é isso tudo tem uma escala, né? Tem uma escala e uma círculos e ciclos que se entrelaçam. Então a gente falando da postura individual, da postura comunitária, da postura coletiva, da postura geral. Então, a gente pensar que tem que promover e discutir, reivindicar por políticas, né? Também nesse sentido. Acho que aqui a gente em nenhum momento está tirando a responsabilidade do Estado, pelo contrário, colocando essa responsabilidade no Estado. Eu fui até dar uma olhada um pouco nessa situação, por exemplo, aqui de São Paulo, em relação a áreas verdes, e aí eu não sei se você está familiarizado com isso, Lucas, mas assim, por exemplo, em São Paulo, em 2008, a gente tinha 6 milhões de metros quadrados de áreas verdes. Em 2008. Em 2017, isso caiu para 5,7 milhões. Ou seja, a gente perdeu 300 mil metros quadrados de área verde em aproximadamente 9 anos aí da cidade. Esses 300 mil era quase 5% dessa área verde. Então, a gente, em 10 anos, reduziu em 5% o total de área verdes na cidade de São Paulo. E aí, se a gente for pensar isso ainda por habitante, por exemplo, pensando assim, quantos metros quadrados, porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, traz parâmetros para isso, né? Ela fala que o ideal a cidade é ter 12 metros quadrados por pessoa, por habitante da cidade. A gente agora tá na beirinha, tipo, tá 12, alguma coisa, 12,4. Mas em 2008 a gente estava com 14 metros quadrados por habitante. Então caiu muito essa relação. E aí isso falando de média da cidade, né? Porque se a gente ver e olhar, colocar uma lupa nos territórios, nas diferentes regiões da cidade, é muito desigual a distribuição de áreas verdes na cidade. Você tem, por exemplo, cidade Ademar, que tem 0,7 metros quadrados por habitante. Então, assim, não chega nem a 1 metro quadrado por habitante. Enquanto tem outras regiões que é muito mais servida e que tem uma concentração maior. Então, assim, tem muita desigualdade também dentro dos territórios de São Paulo em relação a isso também. Então, Exato. a gente pensar que essa média estar em 12 está perto do que na verdade, o que a OMS recomenda não é 12, né? 12 é o mínimo que a OMS recomenda. A gente está longe de estar no ideal.
Mas nesse mínimo, na verdade, esse mínimo é completamente inalcançável para grande parte da cidade de São Paulo. Então, assim, Exato. por isso que a gente também trouxe esse tema para a gente conversar, porque atitudes como essa em casa que geram um engajamento comunitário também de pensar possíveis ações, né? E aí, Exato. Então, acho que vai muito mesmo dessa mudança no imaginário, né? Que no curso lá no Polis a intenção é muito fazer essa conexão toda, né? Essa transversalidade entre o que a gente definiu lá no curso, entre a fronteira do corpo para dentro, né? Então, o imaginário, né? Como que a gente reconvida as plantas a entrarem na nossa mente, né? E a gente conseguir ler as plantas para conseguir cuidar bem delas, né? Depois a fronteira do nosso corpo até a fronteira da nossa casa, né? Como que a gente cria pequenos sistemas produtivos dentro de casa, como que a gente convida as plantas, convida outros sistemas também, né? Compostagem, outros seres, abelhas sem ferrão, muitas possibilidades aí legais, né? Depois da fronteira da nossa casa até a nossa vizinhança próxima, né, articulações de bairro, né, pequenos sistemas comunitários de bairro, né, super legais, esses próprios tetos verdes, né, também podem entrar nesse escopo, né. E aí falando depois, em verde, desculpa te uhum, interromper, não só imagina, pelo pode falar. gancho do Teto Verde, teve uma telespectadora nossa que perguntou aqui quais os pontos, porque você falou que você prefere os tetos verdes às paredes verdes, né? Então, quais são os pontos positivos e negativos das paredes verdes? Por que que você acha que é ruim as paredes verdes? Ou por que que, por exemplo, não está dando certo aqui em São Paulo mais essa política? Fala um pouco pra gente disso. Esse daí é um assunto polêmico e bem legal. É, essa os dois são superfícies vegetadas, né? Os dois têm alguns parâmetros bastante em comum, entre eles a necessidade de manutenção, né? Diferente da gente pegar um pedaço de terra no chão, que às vezes as árvores, as plantas que você coloca ali vão atingir as raízes até o lençol freático, ou vão se aproveitar dos regimes pluviais para conseguir se alimentar e tudo mais, você não tem necessidade de adubar tanto. Num teto verde, numa parede verde, você tem que colocar bastante energia para que aquilo aconteça. Então, isso é uma coisa a ser levada em consideração, né? A manutenção. Os jardins verticais, por exemplo, que a gente tem na 23 de maio, um dos problemas foi esse, né? Que depois de terem sido feitos os jardins, a manutenção não continuou, por N razões lá. Mas a manutenção não foi continuada. E uma manutenção não continuada para uma estrutura que precisa muita manutenção, né, muito trabalho envolvido ali, a estrutura vai para o saco. Não tem jeito. O teto verde, por outro lado, tem vários tipos de teto verde, né? Acho que dois grandes aí são os tetos verdes extensivos e os intensivos. Os extensivos são mais finos, são camadas mais finas de substrato. Às vezes o pessoal planta grama só, que tem essas raízes mais espalhadas, né? Não são raízes pivotantes que penetram na cobertura, né? Que poderiam, por exemplo, furar a impermeabilização, né? Uhum. E tem os tetos verdes intensivos, que aí já tem uma camada mais grossa, dá para plantar muita coisa lá, como o teto verde que tem em cima da prefeitura, lá que tem até palmeira em cima do prédio da prefeitura de São Paulo. Mas é isso, os tetos verdes, eles, pela própria posição deles, né, eles armazenam água mais fácil, tem manutenção bem menor, a estrutura é bem mais barata, dado que exista uma estrutura impermeabilizada já e que aguente o peso do teto verde, né? Isso é basal. Isso daí é uma das razões porque o teto verde não é tão difundido, então quem estiver ouvindo a gente aí, for um profissional que queira desenvolver um teto verde que consiga lidar com a necessidade de impermeabilização da laje que é cara, ou que seja um teto verde leve, por um substrato leve que consiga ser colocado em cima de uma laje sem reforço estrutural. Isso é uma coisa que eu estou entrando nessa pesquisa agora. Esse é o Ah, tema do mestrado na Poli. E, e é isso, é uma coisa que eu digo que é um pouco melhor pelo fato de precisar de menos manutenção, mas tudo precisa de manutenção, todos esses precisam, né? Sem manutenção, ou pelo menos com menos manutenção, pro lado de pegar pedaço de chão mesmo, agrofloresta e essas coisas. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né?
Aham. tecnologias de transição, ações mais permanentes depois, né? Tudo tem que se amarrar, né? O que a gente pode fazer para agora, para ontem, o que a gente mira em fazer para mais para frente, né? O que a gente pode fazer individualmente na nossa própria casa, o que a gente coloca como reivindicação e ação para o poder público também fazer, né? Tudo isso tem que estar amarrado. Legal. Tem mais uma pergunta aqui que eu achei curiosa. Então, na verdade, ela é bem pontual, mas eu achei curiosa. Pode pôr gelo na Terra? Gelo? Putz, tem um pessoal que fala desse negócio de colocar gelo na terra, nem lembro por quê, viu? Já me contaram essa história uma vez aí, por alguma coisa, mas Mas não sei você responder, não. nas ruas. Não sei responder. Já me falaram de alguma coisa dessa daí de alguma vez. Eu lembro que eu tive aula com um professor que falou, tem uma história de colocar gelo, não sei o que lá, mas não sei responder. Isso pode ser boato, gente. Essa história do Pode ser, gelo. pode ser. Gente, tem aqui, a galera comentou umas coisas bem bacanas aqui também, além de perguntas. Teve gente como o Henrique, que é lá do Polis, também companheiro da gente, disse que já afogou muitos cactos, tadinhos dos cactos, diz que já afogou. Ah, A isso daí, Gilda, Dona isso Gilda, daí é minha até uma mãe, coisa que eu ia falar, eu esqueci. Do o negócio do que cacto, entra naquela coisa da água também. Na hora que a gente vai regar, né? Eu acho que eu não concluí esse raciocínio aí. A gente procura muito por uma regrinha, né? Regar uma vez por dia, uma vez a cada Uhum. 2 dias, tal. Melhor não é se concentrar nisso. Aí eu dei aqueles dois exemplos, né? Às vezes de uma hortaliça que precisa ser regada com mais recorrência, porque ela gosta de um solo úmido, ou um cacto, por exemplo, que precisa de rega a cada 15 dias, 20 dias, né? A, a, o turning point aí desse raciocínio é o seguinte, é você prestar atenção no que a planta gosta. Então, tem gente que pega um cacto, por exemplo, e pensa, pô, o cacto gosta de pouca água, né? Então eu vou regar bastante minha hortaliça, e aí ao mesmo tempo eu viro o regador e boto só um pouquinho de água no cacto. Não funciona, porque isso vai manter aquela terra do cacto mais ou menos úmida por muito tempo, e não é isso que ele gosta. O cacto gosta de uma grande chuva, como no deserto. Chove uma vez, como chove em qualquer lugar, chuva é chuva. Choveu, alagou, regou tudo e fica muito tempo sem uma nova rega, né? Sem uma nova chuva. Então, na natureza, o cacto, ele se comporta dessa forma, ele gosta desse ambiente. Então, a gente tenta reproduzir isso num vaso, né? Então, a gente chove no cacto, espera 15 dias, chove de novo no cacto, né? Mesma coisa. Em vez de, cacto gosta de pouca água, então vou botar um pouquinho. Não, não é assim que funciona. Pois Henrique, tá aí a dica para você não afogar mais cactos na vida, porque como disse Gilda, minha mãe, ela disse que é jardineiro novato que mata por afogamento. Então, assim, porque minha mãe está assistindo essa live, gente. Minha mãe assiste todas as lives. Que mais mães sejam assim. Às vezes é por causa de excesso de cuidado, né? A gente tem essa coisa de tipo, puta, vou doar muito tempo para essa planta, vou colocar muito esforço para ela viver. Às vezes ela não quer seu esforço, às vezes ela não quer você estar ali toda hora Planta com que ela. gosta de boy lixo, gente. Tem planta que gosta Exatamente. de boy lixo. Exatamente. Você vê, a Zamioculca que eu falei lá, planta de shopping, é uma planta que, putz, precisa de muito pouco para ela ficar bem. Ela é uma planta que não pode pegar nada de sol, só sombra. Se só encostar nela, ela morre. E você rega ela uma vez a cada 15, 20 dias, né? Muito pouco mesmo. E aí se você, puta, nossa, eu vou cuidar muito bem dessas Zamioculca, eu vou regar um pouquinho todos os dias, eu vou dar muito... ela vai morrer. E aí, às vezes a gente tem a gente peca por excesso de zelo, às vezes, né? Pois prestem atenção, gente. Peguem aquela experiência do boy lixo que não ligou para você na semana seguinte e faça a mesma coisa com algumas dessas plantas. Então, gente, a gente está com 1 minuto para terminar a nossa live. Eu sei que tem muita gente que pediu para a gente não acabar. Tem gente falando que está preso na live, que poderia não acabar nunca. Mas infelizmente a gente tem que acabar porque tudo que é bom acaba nessa vida. Então, Lucas, queria muito te agradecer esse papo. Se a galera gostar, escreve pra gente, segue a gente no Instituto Poli, segue o Lucas no Gobate Fotografia e no Oficina Verde. E aí manda mensagem pra gente, pergunta, e se vocês pedirem muito, quem sabe a gente faz uma nova live com o Lucas. Brigadão, Lucas. Valeu, Rô, muito grato aí pelo momento.
Que nem eu falei, é sempre legal a gente falar de coisas que a gente gosta, né? Então, se deixa, a gente fica falando aqui por muito tempo, né? Mas também reitero aí, estou 10 disponível, quem quiser segundos. conversar mais sobre planta e tudo mais, estou aqui. Valeu, muito obrigado.